Então, gente, dando sequência aqui, né, a mais 10 questões aqui de princípios da Banca CESP, né, que eu fiz o primeiro momento ali, eu fiz 10 questões só, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então, sem lero-lero, sem mimimi, questão 11ª aí, vamos lá. 2018, né, de princípios no direito administrativo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. O Tribunal de Contas de um Estado, ao analisar as contas de um determinado prefeito, verificou que houve gasto de recursos públicos com a elaboração de cartilhas escolares, com nomes, símbolos e imagens que caracterizavam a promoção pessoal desse pilantra. Isso viola que princípio constitucional que deve estar cravado no teu coração? Razoabilidade? Impessoalidade? Economicidade? Eficiência ou boa-fé? Impessoalidade, né? O agente público ele tem que ser impessoal, gente. Ele não deve promover o seu nome em cartilhas escolares, símbolos e imagens que caracterizam a promoção pessoal. Está violando o princípio da impessoalidade, beleza? Então, seguindo. Questão de número 12. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares? Então aqui, ó, conforme o regime jurídico administrativo, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares? Então aqui nós temos o princípio da supremacia do interesse público, que a administração pública, gente, ela prevalece sobre os particulares. Ela tem sim privilégios sobre os particulares. Aqui está dizendo, conforme o regime jurídico administrativo, a administração pública é vedado ter privilégios? Não é vedado, pelo contrário, ela tem privilégios não concedidos a particulares. Então a questão está errada. Vamos lá ao nosso resuminho? Supremacia do interesse público. Para Celso Bandeira, são dois os supraprincípios: a supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia sobre o particular verifica-se na superioridade do interesse da coletividade. Então, a coletividade, ela tem o quê? Ela tem uma supremacia em cima do particular, como condição de sobrevivência da comunidade, da coletividade. No princípio do interesse público nas relações de direito público, não existe posição isonômica de igualdade, e sim de verticalidade. Então, o princípio da supremacia do interesse público, ele tem o quê? De verticalidade hierárquica, né? Entre Estado e o particular. Sempre prevalece o quê? O interesse público sobre o particular. É igual a construção, teve a construção aqui do BRT, né? Então, teve a supremacia do interesse público, né, para poder fazer o BRT. Foram o quê? Foram desabrigados algumas pessoas que estavam ali no meio, que ia ser a pista. Claro que teve assim o ressarcimento pelas suas casas, mas teve as casas derrubadas. Supremacia do interesse público para poder fazer a pista do BRT. O princípio da supremacia do interesse público significa que a administração pública é colocada em posição o quê? Vertical, uma posição diferenciada comparada aos particulares. Logo, a administração pública possui privilégios em relação a particulares. A administração pública, ela possui privilégios em relação a particulares, segundo o princípio da supremacia do interesse público. Prazos mais extensos, prazo em dobro, cláusulas exorbitantes, contratos unilaterais, com rescisão de contrato unilateral e tudo mais. Seguindo na questão. Questão de número 13. Da Polícia Federal. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre os seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O poder de autotutela tem fundamento preponderante nos princípios da legalidade
e da preponderância. Preponderância significa supremacia. Então, o poder de autotutela tem fundamento preponderante, supremo, nos princípios da legalidade e da preponderância da supremacia do interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar uma ilegalidade em ato da própria administração. Então, o poder da autotutela, ele tem uma supremacia nos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. E pode, sim, ser exercido de ofício pela autoridade competente, caso haja alguma ilegalidade daquele ato pela própria administração. A questão está certinha, vai no seu conhecimento, sem medo, que você vai se dar bem. Questão de número 14. Polícia Federal, escrivão. Decorre do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e as de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Decorre do princípio da reserva legal. Certinho, gente. Ah, Ulisses, não é o princípio da legalidade? Nós vamos ver que não. Se liga no resuminho. Legalidade. Segundo Marinella, o princípio da legalidade é a base de um Estado democrático de direito e garante que todos os conflitos sejam resolvidos pela lei. Que todos os conflitos sejam resolvidos pela lei. De acordo com o princípio da legalidade, o administrador só pode atuar conforme determina a lei. Então, de acordo com o princípio da legalidade, o administrador ele tem que atuar de acordo com a lei. A atuação administrativa se determina a vontade legal, que é a vontade do povo. E na esfera privada, o princípio da legalidade recebe outro tratamento, porque tudo que não está proibido está juridicamente permitido ao particular. Legalidade. Sempre de acordo com a lei. Legalidade precisa estar de acordo com a lei. Legalidade precisa estar de acordo com a lei. Reserva legal. Necessidade de regulamentar determinadas matérias por lei formal. Então, o princípio da reserva legal é a necessidade de regulamentar determinadas matérias por lei formal. É a lei ali escrita. Necessidade de regulamentar determinadas matérias por lei formal. Especialidade impõe a necessidade de que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo que descentralizado. Impõe a necessidade que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. É a especialidade, gente. Em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta depende de lei específica. Então, em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta dependem de uma lei específica. Comumente, confunde-se com os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, princípio da legalidade, é mais abrangente, ele é mais largo, mais abrangente, e representa o dever de submissão a respeito à lei, sempre de acordo com a lei. O segundo, o princípio da reserva legal, que decorre do princípio da legalidade, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. O princípio da reserva legal consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Qual vai ser a especialidade? Princípio da especialidade impõe a necessidade na lei de criação da entidade
a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Então, legalidade, sempre de acordo com a lei. Reserva legal, e a necessidade que tem de regulamentar determinada matéria por lei formal. Então, decorre do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indiretas sejam criadas ou autorizadas por leis específicas, e a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Então, questão certinha. Parte pro abraço, que você vai se dar bem com a gente, hein? Questão de número 15. Polícia Federal de 2018. Você que vai fazer o concurso da qualquer entidade policial, se liga no canal. O servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar um cargo de confiança. Para ocupar um cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu um parecer indicando que o ato da nomeação é ilegal. Beleza. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha? O que vocês acham? Claro que não, gente. Pegadinha. O Poder Judiciário, ele não pode intervir assim. Ele precisa ser provocado para agir num ato administrativo. O Poder Judiciário precisa ser provocado. Necessita ser provocado. Princípio da autotutela. Coloca no teu coração. O princípio da autotutela permite a administração em anular. Permite a administração em anular e rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, se o ato é ilegal, é anulável. Se o ato for ali por motivo de conveniência ou oportunidade, ele é revogado. Então, o princípio da autotutela permite a administração em anular, rever seus próprios atos, quando o quê? Quando tem um vício de ilegalidade e deles não se originam. Ou revogar o ato por motivo de alguma conveniência ou oportunidade, respeitando sempre o direito adquirido e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. A ilegalidade de um ato administrativo gera a sua anulação. Se o ato é ilegal, gera a sua anulação. Com efeitos o quê? Retroativo. Ato ilegal gera sua anulação. Ex tunc, bateu na testa, volta para trás. Ele retroage. A ilegalidade de um ato gera sua anulação e ele é ex tunc, T de testa, vai para trás, retroage, atingindo os atos anteriores, atingindo atos discricionários e os vinculados. Então, a ilegalidade de um ato gera sua anulação com efeitos retroativos, ex tunc, atingindo os atos discricionários e os atos vinculados. A anulação poderá ser realizada pela administração pública. Ela pode ser realizada pela administração pública. E, quando provocado, pode ser feito pelo judiciário. Quando provocado, pode ser feito pelo judiciário. Seguindo, questão de número 16, do IFAM. Dado o princípio da legalidade, vamos ler aqui o texto associado. Maria tomou posse recentemente do IFAM e ficou responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era restaurar o quê? Um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio,
e reformar uma área específica de um museu municipal para a exposição das pinturas restauradas. Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que somente pode ser realizada por um técnico especializado. Precisa ter competência. E há no país somente uma profissional habilitada para o trabalho, Maria, que tomou posse no IPHAN. Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do IPHAN, responsável pelo projeto, só pode fazer o que é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Princípio da legalidade, né, gente? A administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. E ela representa o IPHAN, ela representa o órgão público. Questão de número 17. Juiz substituto do Ceará. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue o item. Item número 1. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal? Claro que não, né, gente? Nós vamos ver o porquê que não é condicionada à lei formal. A publicidade é uma condição de eficácia dos atos administrativos, razão pela qual pode caracterizar uma prática de ato de improbidade administrativa a desobediência ao dever de publicação de atos oficiais. Certinha a questão. A publicidade é uma condição de eficácia para tornar aquele ato válido, razão pela qual pode caracterizar um ato de improbidade pela administração pública. Certinho. Então a 2 está certa. Viola o princípio da isonomia, a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza da atribuição do cargo justificar. Viola o princípio da isonomia. Questão de número 3 também certinha. A 1 está errada, a A e a B cai por terra, a D, a 2 está certa, então aqui ó, já viu que só até a 3 nós já resolvemos a questão. Ó. Vamos lá, questão de número 4. O princípio da proteção da confiança legitima não autorizar a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial, de caráter provisório, posteriormente revista, ainda que decorrido mais de 5 anos de investidura no cargo. O que ele está dizendo aqui? O cara fez o concurso público, ficou lá no teste físico, no psicológico. Ficou no teste psicológico, entrou com mandado de segurança e ficou lá rodando. O processo ficou rodando e ele já se formou, já está trabalhando, já ganhou estabilidade. O que está dizendo aqui? Mesmo que passados 5 anos, ele pode perder o cargo, gente. Tá? Por que passados 5 anos? Porque a prescrição na administração pública. Então, o princípio da proteção à confiança legítima não autoriza a manutenção do cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório. Beleza? Tá certinho. Vamos ver aí cada uma delas? Então, em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal? Não. Vamos ver por quê. O entendimento prevalente no STF foi no sentido de que a vedação ao nepotismo pode ser extraída diretamente da força normativa dos princípios constitucionais, mais especificamente dos princípios da moralidade e o da impessoalidade. Não procede, portanto, de que demandaria a edição de lei formal. Então, gente, o entendimento prevalente no STF sobre o nepotismo, no sentido da vedação ao nepotismo, pode ser extraída por força normativa de um princípio constitucional. E são 2, o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade, o famoso LIMP do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade.
e não demandaria por uma edição de lei formal. Beleza? A publicidade é uma condição de eficácia dos atos administrativos? É sim, tá certinho. Vamos ver por quê. Princípio da publicidade, gente. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão no comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. A própria Constituição prevê diversas exceções em relação ao princípio da publicidade. Vamos lá, no 14. É assegurado a todos o acesso à informação, porém, é resguardado o quê? O sigilo da fonte. O sigilo da fonte é resguardado, quando necessário ao exercício profissional. Outra exceção. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, do interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Ponto. Beleza. Mas a exceção está aqui. Ressalvada aquelas cujo sigilo sejam imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quando está em relação à segurança da sociedade e do Estado, não tem que se falar no princípio da publicidade. Ressalvada aquelas do sigilo imprescindível à segurança da coletividade e do Estado, não se tem o princípio da publicidade. E também resguardando a fonte, quando necessário o exercício profissional. Seguindo. 3. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concurso público, ressalvados casos de natureza discriminatória. Vamos lá no resuminho? Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concursos públicos, ressalvados casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar. Súmula 14 do STF. Não é admissível, por ato administrativo, restringir em razão de idade de inscrição em concurso para cargo público. Então, por ato administrativo, não é admissível. Mas viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo assim o justificar. Viola o princípio da isonomia a previsão de critério discriminatório de idade em certame de concurso público. 4. O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de uma decisão judicial. Vamos nele. O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório, posteriormente revista, ainda que decorrido mais de 5 anos da investidura do cargo. O princípio da segurança jurídica possui previsão no artigo 2º da Lei 9.784. Além disso, o inciso 13 do parágrafo único do mesmo artigo determina que a administração pública deve obedecer ao critério da interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então tá aí, tá, gente? Mais uma questão. Questão de número 18 do Instituto Federal Fluminense, se eu não me engano. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da moralidade. Não somente a lei jurídica, mas também a padrões éticos. Princípio da moralidade. Sendo esta pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Seguindo. Procurador. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento de espaço de discricionalidade. Nós já vimos essa questão, né, gente?
O princípio da legalidade vem aqui. O princípio da juridicidade, ele é mais amplo. Enquanto na legalidade ele restringe a lei ali, o princípio da juridicidade vem a lei, a Constituição, leis internacionais. Então é menos discricionário. A administração pública tem menos espaço. Então está errado. Questão de número 20. Última questão aqui, né? Dessa aula, para não ficar muito grande o vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like, fica com a gente que você é servidor público garantido, gente. De boa. E com uma ressalva. Saláriozinho aí acima de 10 mil, hein? Em relação a princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo. Ele deve ser observado no processo administrativo. O princípio da proporcionalidade, gente, ele determina a adequação entre os meios e os fins. E deve ser, sim, obrigatoriamente respeitado no processo administrativo. Deve ser proporcional ali o cara que está jogando o processo. Sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções superiores. Se tem uma advertência, uma multa e o fechamento da loja, dependendo do caso concreto, ele fecha a loja, ele está sendo o quê? Desproporcional. Ele não está sendo razoável no ato administrativo, mesmo que tenha discricionariedade para tal ato. Então ele precisa ser proporcional. Não é proporcional ao fechamento da loja. Basta uma multa, que depois ele, vou voltar aqui novamente. Se você não sanar o problema, vamos ter que fechar a loja. Então basta uma advertência, uma multa, não o fechamento da loja de imediato. Então, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. A questão está certinha, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Se liga no canal que você vai passar e vai se dar bem.